Bom, queridos, questão número 9, vamos ler o enunciado aí. Tá na tela, então ele fala o seguinte. Um copo na forma de um cilindro circular reto, com a altura medindo 13 centímetros e diâmetro da base medindo 6, está com água até 3/4 da sua altura. Assim, qual o maior ângulo em que é possível inclinar o copo sem derramar água? Então, olha só, galera, vamos lá então. Você tem que, volta aqui comigo, originalmente, né, o copo tem 6 de diâmetro, ou seja, 3 de raio. 13 centímetros de altura, mas está com até 3/4 desse 13 aqui preenchidos de água. O grande lance aqui é que quando a gente dá aula de cilindro na nossa plataforma, né, lá no Fábrica, a gente, cara, isso é questão básica, questão que já caiu até mesmo em vestibulares de São Paulo, como o FUVEST e Unicamp. Lá já caiu questão direto assim, que é o que em vestibulares tradicionais, na época que não tinha também o Enem, que era vestibular isolado, caía muito isso. Então essa questão eu considero como fácil, porque é uma questão que, cara, eu já bati o olho e já lembro de questão disso em vestibular normal, tá? Então a pessoa tinha obrigação de fazer. Que é o seguinte, quando você tem, por exemplo, um corte oblíquo no cilindro, primeiramente lembrando que o volume normal do cilindro, né, pelo amor de Deus, é PR2H. Sem isso aí, você já está natimorto na prova. E aí, quando você faz um corte oblíquo, a figura que você forma no corte é uma figura oval, mais conhecida como elipse. Mas você não precisa saber nada dessa elipse, eu não estou pedindo área. Eu quero saber o volume da parte que fica quando eu arranco do plano para cima. Eu quero saber o volume da parte amarela. Aí você deve estar olhando para a minha figura de cima e de baixo e achando que elas são a mesma, só que elas não são. O que é a figura de baixo? A figura de baixo é uma figura em que eu arranquei a parte de cima e eu imaginei que eu peguei o pedaço amarelo, copiei ele e de ponta cabeça esse pedaço igual a ele encaixei no original. Ou seja, imagina uma figura igual a amarela, só que virada de cabeça para baixo, ou seja, o A vai estar à esquerda e o B à direita. De forma que ela vai se encaixar perfeitamente, fechando um cilindro inteiro, onde esse cilindro como um todo vai ter o quê? Uma altura que será igual a A mais B. Então, assim, o que acontece? O volume amarelo, ele é a metade do volume de um cilindro que tem raio da base, fica o mesmo, a altura total é A mais B, dividido por 2. Que algumas pessoas mediriam e decorariam, botando esse sobre 2 atrelado ao A mais B, que esse A mais B sobre 2 é uma altura média, já que eu estou pegando a menor, isso vai avançando e subindo, até a maior, que é a A sobre 2. É um bom raciocínio, tá? Alguns também iriam falar, não, pega um centro aqui, imagina que essa base inclinada está girando, aí sobe um pouquinho para cá, desce um pouquinho para lá. Tudo bem, é a mesma coisa. Mas no final, você vai achar que é PR2 vezes a altura média, tá? Alguns chamam essa parte aqui de altura média, que pra gente, aqui na questão, saber isso ou não vai fazer a menor diferença. O que importa é o quê? Se eu quero saber qual é o ângulo de inclinação ali, para que você não tenha, no caso, o líquido derramado, a ideia é o seguinte, vamos chamar aqui, ó, esse lado, o líquido, né, quando você inclinar ao máximo o copo, sem derramar, pela força da gravidade atuando no líquido, né, ele fica todo horizontalizado ainda. Você pode testar isso na sua casa, brincando de virar um copo com líquido assim, você vai ver que ele não fica envergado, ele fica totalmente na horizontal, porque a força da gravidade ao longo de cada pontinho dele é exatamente a mesma. Isso quer dizer que essa linha aqui, ó, é uma linha horizontal paralela a essa. Isso quer dizer, então, aqui, ó, que se eu pego, por exemplo, deixa eu só lembrar onde é que era o ângulo alfa que ele estava pedindo. Se era a esquerda ou era a direita, né? Porque o ângulo alfa que ele pedia, né, é o ângulo do qual você vai inclinar, no caso, o copo, né? Então, isso. O ângulo que ele quer é o ângulo do qual eu vou inclinar o copo, que é esse alfa daqui, e esse alfa daqui é o mesmo dali, né? Paralelas, ângulos correspondentes, perdão, né? Isso aqui é a ideia de ângulos correspondentes, tá? Aqui é o diâmetro e aqui uma horizontal. Aqui é o diâmetro e aqui uma horizontal. Bom, um dos catetos desse triângulo já é o diâmetro, que é 6.
eu precisaria descobrir esse valor aqui, tá? Porque esse outro aqui é a altura original inclinada, que é 13. E aí, galera, esse valor aqui eu não tenho, né? Vamos chamar isso aqui de um y. Como, na verdade, eu preciso do lado de cima, que é o 13 menos y, né? Porque eu vou formar um triângulo onde eu tenho o quê? Onde eu tenho o alfa aqui no canto, o y aqui e aqui 6. Mas como é que eu cheguei a esse y? Se eu não derramei líquido ainda, daqui para cá o volume, você tem que entender que ele não se alterou. Como ele não se alterou, você vai ter então o quê? Você vai ter que, no caso, né? Dá para ver ali então ainda, editor? Dá, né? O povo tá vendo. Beleza, tá? Você vai ter que o volume da esquerda, que é π r ao quadrado, o h, que na verdade é só da parte do líquido que eu tenho, que é 39 quartos, né? Tem que ser igual a π r ao quadrado vezes a altura média. O que é a altura média? É o 13 mais o y sobre 2. Né? Eu nem botei o r para facilitar as simplificações. Então, 39 sobre 4 é igual ao 13 mais o y sobre 2. Né? Tira o MMC aqui. Você vai ter, então, anota o nosso site, galera, que é lá que você vai estudar ano que vem, caso não tenha dado bom, ou já vai começar a partir de agora, já que estamos em promoção com um plano que vai ter 1 ano de duração, ou seja, da data de compra hoje até o dia da sua prova, que é ano que vem, é essa época, geralmente, tá? Então você tem 1 ano de acesso a R$ 495, parceláveis em 12 vezes até, ou pago no Pix ou no boleto com desconto, ok? Aproveita, promoção que vai apenas até terça-feira. Então, voltando aqui, né? Já fiz o meu jabá e o almoço é grátis, então você vai ter 39 igual a 26 mais 2y, e aí você vai ter que o y vai ser igual a 13 sobre 2. Se y vai ser igual a 13 sobre 2, o 13 menos y, né? Aqui eu botei y, mas é 13 menos y, ele vai ser a outra metade. Aí, perfeito, né? Então, nesse triângulo que eu tenho ali, teremos que a tangente do alfa é de tal maneira que ela é a divisão entre 3,5 e 6. Se a tangente do alfa é o cateto oposto sobre o adjacente, teremos que ela é igual a 13/12, o que a questão quis externalizar o valor do ângulo, falando que é o arco tangente de 13/12, tá? Ou seja, se você pega lá a prova da escola naval e você olha no caso que você tem, você vai ver que isso vai ser a letra E, tá bom? Então, letra E é o nosso gabarito aí. Vou botar aqui em cima. Beleza? Está mais uma vez na frente, você dá o seu print. Dá uma conferida aí, meu querido. Questão padrão, tá? Se você não conhecia, por exemplo, essa ideia da altura média, anote, porque isso é uma coisa importante para as nossas aulas. Você vai ver isso bem como muito mais outros bisous, né? Ele poderia ter colocado Papi Gouda, ele poderia ter colocado uma penca de coisas que ele foi muito benevolente. Quem estudou para valer para essa prova sabe que ele podia ter colocado as coisas muito, muito, muito piores do que isso daqui, tá bom? Então já estamos de volta, ficamos por aqui, solta a vinheta e já já eu tô voltando.